Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus. Nós vamos continuar a nossa adoração conversando a respeito da revelação de Deus. A gente vai trazer alguns temas, mas a gente vai estar sempre voltados para essa revelação. Qual é a revelação de Deus? Tudo em Jesus somente. Tá? A gente vai aproveitar muita coisa de Moisés, Davi, muita coisa dos profetas, muita coisa em Paulo, mas somente o que é coerente com o ensino de Jesus. O que não for coerente, entenderemos que não é de Deus, é do homem, é da boa intenção, é da má informação, é da má compreensão da revelação de Deus, mas não é de Deus. Só o que é coerente com o ensino de Jesus é o que seja a palavra de Deus, a vontade de Deus, a revelação do Senhor, tá bom? Então a gente começa aqui pela leitura terapêutica, estamos em João, capítulo 4, a experiência de Jesus com a mulher samaritana. Então, olha aqui, versículo 15 até o versículo 19, a mulher pede água viva. Então vamos ver esse trecho desse texto, tá? Então diz assim, deixa eu colocar aqui mais no centro, pronto. Diz assim, disse-lhe a mulher, depois inclusive do que Jesus havia dito a ela, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui para tirar. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, bem disseste, marido não tenho, porque 5 maridos tiveste e o que agora tens não é teu marido. Isto com verdade disseste. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então vamos analisar um pouco esse texto, tá? Primeiro a gente chama atenção para o dá-me desta água, que ela faz o pedido a Jesus. Então, olha, a mulher ouviu e quis para ela, mas demonstrou que não entendeu bem a espiritualidade do que Jesus estava lhe dizendo. Ela não queria voltar para pegar e carregar a água daquele poço. Ela entendia que essa água que ia tirar a sede dela era algo físico, né? Senhor, me dá porque eu não quero mais voltar aqui para carregar essa água. Ela não entendeu o que Jesus estava falando. Aí Jesus diz, vai, chama teu marido. Jesus encontra então, e essa é uma maneira particular que ele faz em relação a todos nós. Ele tem uma maneira própria para cada pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Então, Jesus encontra em relação a ela uma nova maneira de explicar sobre a água que estava falando a ela. E agora vai explicar, vai de maneira mais específica. Falou de maneira geral, ela não entendeu completamente, agora ele vai falar de maneira particular. Então veja, vai, chama teu marido. Tens muito marido, tens muitos maridos, Jesus falando para ela. Não se tratava de desmerecê-la, de diminuí-la e a situação dela, mas para provocar a reação que ela teve. Jesus então provoca a reação. Ama essa mulher e amando não quer desmerecê-la, desrespeitá-la. Quem ama não faz isso. E ele ama, essa mulher. Porém, ele está usando de um artifício para levá-la a compreender o que ele estava falando. Não se tratava de desmerecê-la, Então está aqui, mas para provocar a reação que ela teve, a qual não se sentiu ofendida com o que foi dito e como foi dito por Jesus. Isso é interessante e isso serve para a nossa vida também. Você pode falar qualquer coisa para uma pessoa, qualquer coisa.
O problema não está no que você vai falar. O problema pode estar na maneira como você vai falar. Entende? Você pode falar qualquer coisa. Agora você tem que ter a maneira própria, amorosa, para falar aquilo para aquela pessoa. Entendeu? O que mais? Fez muito marido. Vejo que és profeta, a resposta dela. Ela teve a reação que Jesus esperava. Agora estava ouvindo tudo num aspecto espiritual. Agora entenderia sobre a água que lhe estava sendo oferecida. Tá? Então ela já tinha agora uma visão que não era uma questão física, mas era uma questão espiritual. Por outro lado, a compreensão dela sobre profeta, estava errada, como a maioria das pessoas entendem também, não só naquela época, mas nos dias de hoje. Para ela, profeta são adivinhadores. O que não é a verdade. Profeta é proclamador. Proclamador. Adivinhador é vidente no texto bíblico. Na experiência de Israel, né? Era vidente. E nem todo vidente foi profeta. E nem todo profeta foi vidente. Tá bom? Então, esses são aspectos que a gente chama atenção, né, para essa experiência da mulher samaritana com Jesus. Versículo 15 a 19 do capítulo 4 de João. Tá? Vamos aqui para o nosso motivo de oração. Hoje é sexta-feira, então vamos aqui ver o que é que a gente tem hoje para nosso momento de oração. Agradecemos por Deus querer todo mundo feliz, sem exceção. Todo mundo Deus quer muito feliz, sem nenhuma exceção. Por saber das nossas criancices uns contra os outros. Por saber, ele sabe que nós somos crianças e nos comportamos como criança o tempo todo, uns contra os outros. E por nos ajudar a sermos agradáveis a ele e aos outros. É uma obra dele na vida da gente. Quando a Bíblia diz que ele nos conduz pelas veredas da justiça, ele nos conduz pela vereda da justiça por amor do seu nome. É ele que nos leva a sermos agradáveis a ele. É uma obra dele. Entendeu? Não é mérito nosso. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Temos gente de manhã, temos gente à tarde, temos gente à noite, temos gente até de madrugada, tá? Agradecemos também pelos aniversariantes de hoje. Deus conhece cada um deles e estamos orando por essas pessoas. Pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. E pelos anjos com iniciais NOPQRS na minha lista de oração, que hoje é o dia de orar por eles. Tá? Pedimos, por favor, nos faça ser mais bênção para este mundo. Pedimos, por favor, tira toda a nossa prepotência contra pessoas. Pedimos, por favor, nos faça respeitar todo mundo ao nosso redor. Pedimos, por favor, que nosso testemunho não atrapalhe pessoas de chegarem a Deus, chegarem a Ele. Pedimos também, faça-nos incomodados com as desigualdades sociais. E pedimos também, usa-nos como defensores de uma ótima segurança pública. Pedimos tudo isto. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá? Muito bem. Na sequência,
Na sequência,